como é a rotina de trabalho de um assessor de imprensa? É uma rotina de muita disciplina, mas ao mesmo tempo que você tem que ter muita disciplina, principalmente em época de pandemia, que você tem que entender que você tem que começar a trabalhar muito cedo e que você tem que seguir a sua agenda, que ela é interminável, e que você tem que anotar tudo. Por outro lado, é uma rotina, é um trabalho sem rotina, né? Sem aquela coisa diária, parecida todos os dias. Depende do dia, você pode ter dois gerenciamentos de crises. Então, se você tiver dois gerenciamentos de crise, ou até mesmo um gerenciamento de crise, muda todo o seu dia a dia ali, tá? Mas, assim, principalmente disciplina, e além da disciplina, entender que a sua rotina pode ser modificada e você tem que saber lidar com essas coisas. Entendi. Tem que ser bem maleável nesse sentido. Tem que ser bem maleável. Assim, é muito importante você entender. Isso eu estou falando, assessoria de imprensa. Eu gosto de falar de assessoria de comunicação, tá, gente? Eu nem falo mais assessoria de imprensa. Assessoria de comunicação com artista, tá? Mas é óbvio que isso acontece para quem faz assessoria de comunicação para empresas, né? Que a gente fala mais que é o mercado de business e corporativo. Porque, é claro, por exemplo, se você trabalha com uma empresa de petróleo, pode acontecer um vazamento de óleo, você vai ter que fazer aquela gestão de crise. Se você trabalha com qualquer empresa, pode ter uma denúncia, né, de RH, enfim, isso acontece. Agora, com artista, não é raro de acontecer. Imagem, né? É comum acontecer, tá? Não é porque, assim, eu dei dois exemplos assim bem atípicos em relação ao corporativismo. Não, vazamento de óleo é uma desgraça, um acidente, uma acusação de RH é horrível, né? É uma coisa assim que dificilmente, não necessariamente é uma coisa que é rotineira, né? Com artista, não. Com artista, ainda mais em épocas de redes sociais, artista, entretenimento, isso é comum acontecer, tá? Porque essa gestão de crise, ela não necessariamente ocorre do particular para o geral. Isso pode acontecer do geral para o particular. Como, por exemplo, quando você tem um acidente de óleo, né, aconteceu alguma coisa relacionada àquela empresa que vai prejudicar as pessoas ao redor. A mesma coisa o artista, pode ser que ele fique doente, né, e tenha que se internar, você vai ter uma gestão de crise, você vai ter que informar a imprensa vai te procurar, e por aí vai. Paralelo a isso, existe quando eu digo do geral para particular, é o seguinte: alguém pode achar uma fofoca, achar alguma coisa, e isso que não estava sendo esperado na nossa rotina de trabalho, que não estava sendo esperado naquele planejamento que a gente estava lidando, que estava fazendo, isso modifica todo o nosso dia a dia. Eu acho que depende muito. Quando eu era estagiária, eu era muito da área de beleza. Então, eu tinha uma rotina bem diferente do que eu tinha agora. Porque na área de beleza a gente manda muita coisa, a gente manda muito press kit, a gente tem um relacionamento muito, muito forte com o influenciador. Então, era realmente uma rotina bem diferente, embora os trabalhos, assim, no final sejam os mesmos. A gente até tinha contato com revista, mas a gente tinha com as principais. Agora não, agora como eu trabalho com shoppings, eu comecei a trabalhar com Tinder agora, então eu não posso nem falar muita coisa, porque eu comecei semana passada. Mas a gente tem muito contato com aqueles jornais mais locais, então é um trabalho muito mais de formiguinha, de você conhecer o cara do Folha Metropolitana de Guarulhos, o cara do jornal de Barueri. Então eu acho que é um trabalho mais assim, que precisa de mais atenção direto com o jornalista, porque o influenciador ele vai se ele for pago, né? Ele não É difícil, por exemplo, os meus shoppings é Guarulhos, Barueri e Campinas, e são shoppings menores. Então, é difícil o influenciador que vai lá por livre, espontânea vontade, fala, nossa, eu vou lá porque eu quero. Então, seria mais uma coisa paga. Mas eu acho que hoje, diferente do que era antes, o meu trabalho é mais focado nesses jornalistas menores, em fazer relacionamento. É bem difícil, porque eles querem dinheiro, eles querem ir para um lado mais marketing, e a gente tem que explicar, tipo, gente, é diferente, marketing é uma coisa, assessoria é outra, são pessoas diferentes, tanto do lado de agência que faz isso, quanto dentro da própria empresa. Então, a menina do marketing que fala comigo não é a menina do marketing do comercial. Então, também é esse trabalho de ensinar o que é cada um e o que faz cada pessoa. Entendi. Você disse que trabalhava na área de beleza em um dos seus trabalhos passados. Eu queria saber
como é o processo criativo da criação dos press kits e tudo mais para vocês entregarem? Eu sou suspeita, porque eu falo, para mim, eu nasci para trabalhar com beleza. Eu amo de paixão, assim. É muito legal, porque a gente tem sempre, a gente faz os brainstormings, as reuniões, então junta todo mundo. Antes a Tacla que eu trabalhava era um menor, mas hoje, assim, a empresa que eu trabalho também tem coisas de beleza. E aí a gente pega, faz uma reuniãozona, chama todo mundo. O interessante disso é você falar, não tem medo, fala o que vier na sua cabeça, porque é de uma besteira que você fala, com uma besteira que eu falo, que a gente vai falar, putz, e se a gente fizer isso? Então, para mim, eu acho que o processo é o mais bacana, porque se você pega sozinho, é muito difícil. Às vezes você pega e fala, nossa, mas e se fizer tal coisa? Tudo bem, a ideia pode ser genial, mas não é só nessa parte que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar na ideia, a gente tem que pensar como é que faz, a gente tem que pensar como é que o fornecedor vai fazer isso. Esses dias a gente estava pensando num press kit de Tinder e a gente falou, nossa, genial, vamos fazer. A gente tem o fornecedor, a gente tem tudo. A hora que a gente foi falar com a menina do Tinder, ela falou, cara, não dá, porque a gente vai mandar o Tinder dos outros países também vão fazer o mesmo press kit e tem país que não vai conseguir fazer, então a gente não tem que trabalhar com uma coisa mais universal. Então, são vários mini fatores que a gente tem que juntar tudo, mas eu acho que é a parte mais bacana do processo, assim. Nossa, que legal, é encantador pensar nisso, né? Sim, é muito, muito legal. E eu falo ainda mais na área de beleza, que você tem muito espaço para criar. Então, quando eu trabalhava com beleza, eu trabalhei com maquiagem, eu trabalhei com cabelo, eu trabalhei com salão de cabelo. Então, você tinha espaço para muita coisa. Bom, então, primeiro que a gente acorda muito cedo, né? O trabalhador aqui no Brasil 2021, a gente já tem que tomar um bom café reforçado para aguentar as asneiras do Bolsonaro, né? E aí a gente somos em 3, atualmente no mandato na comunicação. 4, na verdade, né? Eu e o Fernando, que somos os assessores parlamentares, o Victor, que é o nosso estagiário, e o Samuel, que cuida do WhatsApp, né? Que faz alguns disparos de mensagem para um grupo que a gente tem de contatos e tal, né? Nada ilegal, é importante dizer isso, porque o Orlando ele é relator da Lei Geral de Proteção de Dados, então o nosso WhatsApp, a gente precisa sempre ter esse cuidado em relação à preservação de dados, até pela pessoa que o Orlando é. Então, eu falo assim, isso daqui, por exemplo, teve o dia do disco do vinil. A gente postou uma foto com o disco do Paulinho da Viola, e aí eu tive a ideia de colocar nos stories e ver se interagia com alguém, né? Perguntava qual o seu disco predileto e tudo mais. Então, é uma sacada do assessor. A gente tem uma lista de dias para a gente comentar. Então, tem o dia do disco do vinil, tem o dia da escola, o dia... Ontem foi o Dia Mundial do Livro. Enfim, a gente tem essa lista e todo dia tem as reuniões. Na verdade, vamos começar assim para falar da reunião semanal. Na reunião semanal, que é toda segunda-feira, a gente comenta o que a gente precisa de posts criativos durante a semana, então esses dias temáticos, e diariamente a gente acorda cedo e discute também as notícias que a gente vai repercutir e muitas vezes como vai repercutir. Tem coisas que a gente precisa acionar o Orlando, então, Orlando, a gente precisa de uma foto sua aqui, ou Orlando, grava um áudio para tal pessoa. E a gente faz a parte de assessoria de imprensa. Então, muitas vezes, eu não sei como que vai ser meu dia. Não é um trabalho necessariamente frio, né? Ser jornalista é isso. Então, a gente acorda, aí liga uma pessoa do Globo. Olha, precisamos da opinião do Orlando sobre a lei nacional, a Lei de Segurança Nacional, a LSN, que ele comentou. Ou, vimos no Twitter que o Orlando falou tal coisa. Gostaríamos de uma aspa desse determinado assunto. Então, a gente faz esse papel, que é com a imprensa, essa articulação, né? Eu falo muito com a imprensa, falo com lideranças de bairro, que é uma atuação do mandato, que o Orlando é uma liderança nacional, né? Enfim, então tem essa questão de estar com assessoria de imprensa propriamente dito. Eu falo com lideranças e cumpro demandas, às vezes marco reunião, tem a pessoa que cuida da agenda, mas a gente marca reunião com o Orlando. Por exemplo, ele fez
deu uma entrevista para o CAV, né, para o Centro Acadêmico Vladimir Herzog. Falaram comigo, aí eu faço a ponte com a pessoa que cuida da agenda, né? Essa pessoa que cuida da agenda marca lá, bonitinho, e aí eu falo para o Orlando, olha, as pautas que eles querem tratar sobre isso, isso, isso e isso. Então, o assessor, ele se antecipa sobre o assunto que o deputado vai falar, né? Muitas vezes acontece de eu entrar num link, o Orlando acabar tendo uma reunião, não conseguir acessar, e eu, às vezes, dou um posicionamento ali, falo alguma coisa ou outra, então cumpro essa tarefa. E tem o dia a dia que é das redes sociais, né? Que é esse dia a dia de... Hoje a gente trabalha prioritariamente com Instagram, Facebook e Twitter. Então a gente se posiciona e se divide para estar postando essas matérias. É um trabalho de social media? É um trabalho de social media. É um trabalho de assessoria de imprensa? É também. É um trabalho de como as relações públicas, de um modo geral, também, porque a gente está se relacionando com vários outros tipos de pessoas, né? Tem coisa que não é nem para entrevista, é uma pessoa tirando dúvida, né? Às vezes a gente tem que responder direct no Instagram, tem que responder, enfim, essas outras pessoas. Mas é basicamente isso, a gente começa a rotina logo cedinho, vê o que a gente vai tratar e posta nas redes do Orlando. E daí é isso, mas muitas das demandas, elas são externas, né? A gente faz um projeto do que fazer, enfim, ao longo do dia, né? Nessas reuniões semanais, tem a reunião mensal, e muito vai se resolvendo no próprio dia a dia mesmo.